Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Saúde em Pauta. O Saúde em Pauta é um projeto da Unicristos que ocorrerá todas as quintas-feiras do mês de abril, tá? Hoje a gente começa trazendo temas relevantes da área da saúde, né? Especificamente hoje falando um pouco sobre essa pandemia, né? E como a gente vai lidar com essa compulsão, com essa mudança de hábitos alimentares, trazendo desse isolamento que a gente está vivendo hoje, né, dessa mudança mesmo de vida que foi imposto por conta da pandemia. E hoje a gente traz, né, as duas professoras nutricionistas do curso, a professora Mariana Carrapeiro e a professora Daniele Rios, para enriquecer hoje a discussão, tá? Falando um pouco mais sobre, né, essa temática. E a primeira, né, na verdade não é nem pergunta, né, um relato sobre o que a professora Mariana está vendo no consultório, de mudança de hábitos, né, de mudanças mesmo dos próprios pacientes em relação aos hábitos alimentares, a estilo de vida, né, e a professora Daniele Rios está aqui, vai complementar também falando sobre uma pesquisa que é desenvolvida na própria instituição, sobre as mudanças de hábitos alimentares. Então, assim, eu passo a palavra para elas poderem estar partilhando um pouco esse momento com a gente, tá bom? Bom, pessoal, acho que primeiro é importante a gente comentar o quanto os hábitos alimentares estão relacionados com o desenvolvimento de doenças, né? De doenças crônicas de um modo geral. Diabetes, hipertensão, câncer, a obesidade por si só, né? E esse contexto todo que a gente vem vivendo aí no último ano de isolamento social acaba restringindo muitas atividades, né, do dia a dia, prática de exercício, prática de atividades ao ar livre, que contribuem não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Né? Então, é notável na nossa experiência em consultório, nos relatos dos colegas, né, no que a gente observa até no dia a dia com os alunos, em campo de estágio, o quanto isso vem influenciando na relação das pessoas com a alimentação. A gente sabe que a alimentação não está só relacionada à ingestão de nutrientes, a saciar a necessidade nutricional, mas que tem uma série de outros aspectos emocionais, culturais e sociais também relacionados, né? Então, é muito comum que a gente associe a alimentação a como uma forma de recompensa, né? Como alguma compensação por algo. Então, meu dia foi ruim, eu vou compensar comendo alguma coisa que eu gosto muito e que provavelmente é muito calórica, muito rica em açúcar, muito rica em gordura. Né? Então, é isso que a gente acaba observando, essa tentativa de compensação, levando muitas vezes a hábitos alimentares inadequados, associado a um sedentarismo, a uma saúde mental que já está abalada, né, devido a isso tudo que a gente está vivendo. E resultando aí em aumento de peso, em aumento da incidência dessas doenças, né, do descontrole dessas doenças para aquele paciente que já tinha um diagnóstico, e que são fatores também de risco para o desenvolvimento, para o agravamento, né, da infecção pela Covid. Isso é algo que a gente tem observado bastante aí na prática, né? Assim como também uma busca maior pela melhora nesses hábitos, aproveitar que está em casa, aproveitar que tem um controle maior sobre sua alimentação para buscar aí uma mudança para um estilo mais saudável, né? Também é um outro aspecto que a gente tem vivenciado. Com relação à pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, a gente decidiu trabalhar com a temática, né, dos hábitos alimentares em relação à pandemia, para poder tentar associar isso com doenças crônicas futuras, né, por conta dessas mudanças de hábito. E a gente tem resultados parciais até o momento, né, a pesquisa não foi finalizada, mas o que a gente já começa a perceber é que, de fato, as pessoas aumentaram o número de refeições por dia, muito provavelmente por estar em casa, né, elas conseguem fazer esse número de refeições, né, aumentar, está mais acessível, tem mais tempo, a gente teve períodos em que ficamos também em lockdown, então isso acabou acontecendo, né, e muitos relatos de compulsão mesmo, né, aquela coisa que quando você está em casa acaba acontecendo, refeições fora de hora, né, belisca,
tem aquela fome que a gente chama de fome psicológica, né? Não é a fome fisiológica. Então, muitos relatos acabam indo para essa vertente, ansiedade, medo, né? A gente acaba percebendo que todo mundo sofre um pouquinho com relação a esse sistema de isolamento que nós estamos vivenciando, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem percebido que está sendo conduzido esse comportamento, e aí a gente já pode começar a prever a repercussão disso num futuro, né? As doenças crônicas, elas vão acabar sofrendo o impacto desse isolamento por conta de todo a cascata que a gente já ouviu a professora Mariana falar em relação a esse isolamento, sedentarismo e essa compulsão que acaba sendo gerada nesse isolamento social, né? Pois é, esse aumento, né, eu posso dizer assim, de práticas não saudáveis de vida, tanto na prática alimentar, como mesmo num sedentarismo ou uma diminuição mesmo bastante importante da prática de atividade física, né, que até está tudo tão limitado hoje em dia, isso pode sim gerar ser uma das principais causas desse aumento de peso, né, de uma obesidade mesmo crescente nessa população e, obviamente, né, aumentando o risco ainda mais dessas doenças crônicas, né, que já foi citado. E a gente pode até dizer, né, e enaltecer, eu posso dizer assim, que a obesidade, ela é um dos fatores de risco para complicar, né? Paciente que pega muitas vezes, tem o diagnóstico de COVID, ele tem um risco muito grande de complicar, é o que a gente está vendo, né, dentro dos hospitais, de pacientes críticos internados, é esse tipo de paciente, é paciente que tem um sobrepeso, é um paciente que tem uma obesidade, que tem um quadro complicado, que é um doente crítico, né, que tem realmente um grande risco de morte, né. Então, eu tenho um risco associado, tem uma fisiopatologia por trás, eu posso dizer assim, que acentua ainda mais essa chance de risco. Então, essa prática, né, e essas práticas que a gente vem observando após, né, a gente mudar nossa vida, né, dessa pandemia de um ano e pouco para cá, que mudou realmente, eu acho que ninguém saiu ileso, ninguém está ileso, né, todo mundo teve uma mudança de vida, e quando repercute para a área alimentar, realmente a gente identifica isso, né, essas mudanças do beliscar mais vezes, né, de optar por alimentos que são compensatórios por alguma coisa, por alguma ansiedade, né? São pessoas que, infelizmente, às vezes perderam o emprego, ou mudaram mesmo o seu estilo de horários, de vida, de tudo, e partem para uma compensação na alimentação, que é o que está mais próximo, né? A gente está em casa, vai ali na cozinha, acaba, né, indo mais vezes, né? Então, isso é bem comum. Então, infelizmente, a gente observa isso. E eu posso até dizer que isso pode estar gerando, né, junto com uma crise de ansiedade, né, aí a gente vai mesmo para repercussões da saúde mental de muitas pessoas, e eu acho que isso realmente é um somatório, né, é um somatório realmente de vários fatores, e a pergunta que não quer calar, né, a pergunta, eu posso dizer assim, a pergunta de R$ 1 milhão, o que a gente pode fazer, será, hein, meninas, dentro da prática clínica de vocês, né, dentro da experiência de vocês, o que a gente pode fazer para tentar combater, né, eu posso dizer assim, esse estopim que foi, né, da pandemia, para essas práticas não saudáveis de vida, para essas práticas alimentares inadequadas, enfim, teve pessoas realmente que foram para uma parte de, agora eu vou me cuidar, mas infelizmente não é a maioria, né, a maioria realmente está dentro daquele perfil de que eu vou beber, teve um aumento muito grande do consumo de álcool, né, a gente observa, infelizmente, isso, um consumo de alimentos que, mesmo que não tenham sendo preparados em casa, mas tem aquele aumento de alimentos pré-prontos, né, são alimentos de fast foods, então, assim, isso, deliveries, que muitas vezes não são saudáveis, então, será que a gente tem como combater isso? O que vocês acham? O que vocês têm como compartilhar? E o que vocês falam dos pacientes de vocês, né, de como combater isso? Eu penso que o primeiro ponto é se auto-observar, né? Então, como a professora Daniele falou, tentar distinguir o que é fome fisiológica do que é uma fome emocional, né? E tentar deslocar
essa intenção, esse momento de compensação para alguma outra atividade, para, né, tentar, como é que eu posso dizer, distrair a mente aí com alguma outra opção, né? Mas, ao mesmo tempo, ser gentil consigo mesmo, né? É aceitável que as pessoas não estejam bem nesse cenário todo. Então, procurar apoio, procurar ajuda, procurar cuidar da sua saúde mental, identificar quais são os gatilhos, né, para essa busca aí aumentada por determinados alimentos, tentar se manter fisicamente ativo, que é algo que, além de contribuir para a saúde mental, também vai melhorar a qualidade do sono, né? Que é outro ponto em que a gente tem visto aí bastante transtorno, né? E se você não está dormindo bem, a rotina toda vai ficar prejudicada, os próprios reflexos de saciedade e fome ficam prejudicados, né? Quando tem alteração do sono. É um conjunto aí de hábitos que precisam ser observados para se buscar essa mudança. Né? Eu acho também que o que pode ser feito em relação a isso é aproveitar esse momento já dentro de casa, talvez essa vontade por alimentos que a gente tem, né, com essa questão de gordura, açúcar, geralmente o que as pessoas relatam é um aumento de um consumo de alimentos em geral, mas esses daí têm ganhado um espacinho, né, no cotidiano, e tentar ir para a cozinha, tentar colocar em prática algumas receitas que sejam mais saudáveis, né? Utilizar alguns preparos que sejam realmente mais saudáveis. Tem muita receita que consegue trazer essa saciedade, matar esse desejo de um doce, de, né, uma sobremesa, um bolo que seja, e que tenha nutrientes que saciem e que deem aquela sensaçãozinha assim de tipo, foi bom, né? Foi legal, eu consegui matar minha vontade. Então, eu acho que é um momento também que as pessoas podem descobrir mais. A gente sabe que as pessoas estão cozinhando mais em casa, é fato, sim, né? E elas podem aproveitar esse momento para colocar em teste algumas receitas que fiquem para a vida mesmo. Na hora que eu tiver vontade de comer um bolo, vou fazer um bolo que seja mais saudável, né? Que eu tenha algum valor nutricional interessante. Então, praticar mesmo, já que faz parte essa vontade de comer, né? E esse tipo de alimento, eu acho que vale testar algumas receitas aí. Muita gente tem publicado receita, e eu acho que dá para testar e ver o que agrada, né? Não adianta falar para não comer. A gente tem que buscar entrar num consenso. Eu vou comer, mas vou comer um que seja mais saudável, né? Que tem um valor nutricional mais interessante. Eu também acho que a gente precisa pensar em estratégias como essa, né? Não dá para simplesmente dizer para não comer, né? Porque partir para o lado da restrição também pode gerar compulsão, piorar, né? Ser a fonte dessa compulsão, dessa busca aí desenfreada. Quem está alimentado com uma opção saudável e adequada do ponto de vista nutricional, dificilmente vai buscar outras opções, né? E ir atrás dessa compensação. Então, acho que é um caminho também, evitar restrições muito severas, né? E se observar de uma maneira como um todo, né? Eu acho também a questão da água, muitas vezes a gente sabe que a fome pode estar associada à falta de ingestão mesmo de água, né? Então, tentar se observar, perceber em casa, é engraçado que as pessoas relatam beber menos água, né? É verdade. Do que fora. Então, arrumar estratégias, garrafinha, contar número de copos e tentar fazer uma ingestão de água também adequada. Eu acho que são coisas, às vezes, pequenas, que se a gente for observando e conduzindo da melhor forma, dá para ficar menos drástico, né? Dá para controlar um pouquinho melhor. O que eu acho, assim, que a gente vai impor uma rotina, porque eu acho que de um dia para a noite, né, a nossa rotina meio que foi bagunçada. Mas é estipular mesmo rotinas de estudo, rotinas de trabalho, quem está eminentemente em casa, né? De fato, rotinas de se alimentar, de beber água, né? Realmente tem horários, né, para as refeições, horário para o sono, horário para atividade física. Eu acho que é um trabalho, né? É um autocontrole muito grande, né? Principalmente quando você mexe com um contexto que modificou bastante, né? Quando você vem e lembra, né, de trabalho, de estudo, de tudo, que está tudo em casa, né, a gente até um pouco confunde os horários, né, de lazer, de trabalho, de estudo, né, de cozinhar. Então, assim, até o fato de cozinhar, Dani, que você bem mencionou,
é uma excelente estratégia até de envolver crianças, né, em receitas mais fáceis, em receitas que não mexam com facas, garfos, essas coisas, né, nem panelas, nem fogo, mas que sejam fáceis da criança também envolver, dos filhos envolverem. Então, também é uma prática também que pode ser feita, né, que pode ser, eu acho que inserida no nosso contexto, é você passar mais tempo, eu não sei cozinhar, nem tem receitas tão fáceis, né, do nosso dia a dia que realmente facilita bastante a você optar por coisas, né, por alimentos e preparações que sejam mais saudáveis, que não são aquelas congeladas prontas, né, que realmente não são nada saudáveis, se a gente for ver nutricionalmente falando, e não impedir as pessoas, porque essa imposição, né, que a nutrição por algum tempo fez, o não poder, realmente hoje a gente não vai mais olhar por esse lado, a gente tem que ensinar como ela vai fazer, né, é como ela vai fazer uma pizza no final de semana mais saudável para todo mundo que está em casa, né? E não comprar aquela pizza cheia de gordura, cheia de óleos, né? Feita de ingredientes que a gente não sabe nem a fonte. Então, de fato, hoje é priorizar, né? Essa alimentação que seja mais fácil de ser feita dentro da dinâmica de cada casa, né? Dentro da dinâmica de cada realidade. E, de fato, entender, né, que ninguém está bem nessa pandemia, né, todo mundo sofreu alteração na sua vida, e entrar, né, dentro desse contexto de soluções mais fáceis da pessoa aderir. Não é impor determinadas coisas, mas realmente conhecer, né, se conhecer, né, principalmente a gente, que também, a gente não está isento disso, a gente se conhecer onde é que a gente pode, né, exatamente onde a gente pode modificar na nossa rotina, agora modificada, e impor realmente horários, né, estipular horários para tudo, para a família, para trabalho, para lazer, para cozinhar, eu não tenho tempo de cozinhar todo dia, cozinha um dia, congela, já deixa porcionado, já facilita no dia a dia. Então, de fato, realmente a gente tem várias estratégias para diminuir um pouco essa ansiedade em relação a não saber o que comer e acabei comendo errado, de alguma forma que não seja tão saudável, né? Então, assim... Pensar num contexto de montanha-russa, né, Ju? Um dia você tá super bem e você consegue desempenhar todas as suas atividades de forma excelente, no outro dia você quer ficar deitada o dia inteiro porque você não tem simplesmente ânimo para nada. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos dá para ir adequando, vendo o que cabe, o que pode ser feito, o que você consegue fazer, né? Eu acho que dá para a gente não querer mudar tudo, mas aos pouquinhos dá para você ir adquirindo novos hábitos também. E se conhecer, né? Uma situação transitória, né? Acho que no início da pandemia muita gente viu assim como, tô de férias, tô em casa, tô de férias, pedir delivery de segunda a sexta, não vou fazer nada, né? E com o tempo, algumas pessoas foram se organizando para ter uma nova rotina dentro desse contexto, né? E sabendo que não é mais uma situação transitória, que a gente ainda pode permanecer assim por algum tempo, né? Tentar fazer da melhor forma possível, como a Dani falou, se acolhendo, se entendendo, se conhecendo, né? Exato. Pois, gente, eu agradeço demais a participação, né? Realmente foi engrandecedor, até para se conhecer, para conhecer onde a gente, né, exatamente onde a gente pode melhorar, né, como pessoas que estamos ainda em pandemia, né, que ainda tem ainda algum tempo nesse isolamento, né, com essa mudança mesmo de vida, de hábitos de vida. E as professoras, né, engrandeceram bastante a discussão, e realmente esse foi a primeira edição do nosso projeto, né, do Saúde em Pauta. Se você gostou, realmente deixe o like, assista as próximas edições que vão aparecer nas próximas quintas-feiras, com outros temas também super relevantes nesse contexto da pandemia, e a gente agradece bastante. Caso surja alguma dúvida, pode deixar aqui seu comentário, a gente tenta tirar, tá? Esclarecer. E muito obrigada, professora Mariana e professora Daniele, por esse bate-papo tão bom, tá bom? Obrigada. Fique em paz.